Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu entrei no Morumbi pela primeira vez para jogar. Eu não senti o tanto quanto eu estou sentindo hoje. E eu quero acelerar. Não é para terminar rápido a mensagem, é que é para sair daqui rapidamente. Mas eu quero que você estenda a sua mão e ore por mim e me abençoe, porque eu preciso da graça e da misericórdia de Deus nessa manhã. Senhor amado, é com muito temor e tremor diante do Senhor que eu me ponho. Eu não sou digno de estar aqui, Pai, mas eu quero pedir apenas uma coisa: simplicidade. Eu quero pedir a graça do Senhor, pois sem ela não tenho condições de estar aqui. Eu não quero ser abençoado, quero simplesmente ser um instrumento nas Tuas mãos, para abençoar aqueles que o Senhor escolheu, separou para estar aqui nessa manhã. Fala aquilo que está no Teu coração, Senhor, não no meu coração. Usa, Senhor, esse instrumento, cheio de falhas, de defeitos, mas que a Tua glória possa ser resplandecida nessa manhã. A honra pertence ao Senhor, o Senhor é aquele que é digno de todo louvor, em nome de Jesus Cristo, amém. Deixa eu correr porque hoje tem ceia, e é mais ou menos sobre isso que eu queria falar com vocês essa manhã, sobre a corrida da fé. Abre a sua Bíblia em Hebreus 12, versículo 1 e versículo 2. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém. Irmãos, eu queria comparar a vida cristã com uma corrida. E como nós lemos aqui nesse texto, diz que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fica claro que a carreira nos foi proposta, ela não foi imposta. Você não foi obrigado. Alguém aqui que está presente está sendo obrigado a participar dessa corrida? Não. Alguém encostou uma arma na sua cabeça e está te obrigando a participar dessa corrida? Não. Jesus diz o que na sua palavra? Se alguém quer vir após mim. Ele não fala você tem que vir, ele fala se alguém quer. Você quer? Você entrou aqui nessa manhã, você quer participar dessa corrida? Amém. E uma vez que você quer, uma vez que você aceitou, nós precisamos o quê? Correr de tal forma que a gente alcance o nosso objetivo final, que é a linha de chegada da nossa corrida espiritual. E eu queria compartilhar algumas dicas que podem nos ajudar nessa manhã a gente continuar a nossa corrida, a iniciar e continuar e permanecer dela. A primeira dica que eu quero trazer nessa manhã para a gente meditar é que nós temos que usar uma roupa leve. O que é isso? O texto que nós lemos fala o quê? Desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos... Você já observou como que é um atleta na televisão? Já ou não? Um corredor? Que roupa que ele usa? Uma camiseta, não é? Um short, um tênis bem confortável. Para que ele usa isso? Para facilitar a sua corrida. Agora eu pergunto, se você pegar e colocar um saco de cimento nas costas desse atleta, ele vai conseguir correr? E olha,
Não precisa ser um saco de cimento, não. Pega um pacotinho de arroz aí, tenta correr com ele. Veja quantos quilômetros você vai correr. É difícil, não é? Da mesma forma, na igreja, existem cristãos que estão correndo com um saco de cimento nas costas. E o que isso significa? Que não vai conseguir completar a sua carreira, a sua vida espiritual. E a palavra que o autor de Hebreus nos fala o quê? Desembaraçando-nos de todo o peso e não adianta você orar, Deus, tira esse peso das minhas costas. Não adianta. Sabe por que não adianta? Porque esse peso quem tem que tirar, quem tem que remover, somos nós. Você que tem que tirar esse peso. E precisamos entender que se a gente não se desvencilhar desse peso, a gente não vai completar a nossa corrida espiritual. Não é verdade? Nós olhamos para trás e vemos no passado o povo de Israel, quando iniciou a corrida deles rumo à terra prometida, muitos não terminaram a corrida, muitos ficaram pelo caminho. Mas a palavra diz que nós temos que nos desvencilhar, nos desembaraçar de todo o peso. Mas o que são os pesos? Pesos são coisas que necessariamente não são pecado. Não são pecado. São coisas que às vezes nós nos envolvemos tanto com elas que nos atrapalham na nossa caminhada cristã. Eu me lembro daquela passagem da grande ceia, que o dono da festa manda os seus servos chamarem os convidados, e chega para um, e aquele diz: olha, eu não vou poder ir na festa, porque eu comprei um campo, eu tenho que ver. É pecado comprar um campo? Não. A outro disse: olha, eu não posso porque eu comprei uns bois, e tenho que ver esses bois. É pecado comprar bois? A outro disse: eu vou me casar, é pecado casar? Não. Mas essas pessoas não pecaram, mas elas estavam presas a essas coisas. Essas coisas estavam atrapalhando e impedindo a corrida espiritual dessas pessoas. E nós hoje, nessa manhã, precisamos olhar para dentro de nós mesmos e observar aquilo que tem nos atrapalhado na nossa carreira espiritual, na nossa corrida. E também diz que nós temos que deixar os pecados. Que pecados são esses? Não são aqueles que eventualmente nós cometemos. Não são aqueles pecados corriqueiros. É o pecado. É aquele que nos assedia. É aquele que está preso em nós. É aquele que muitas vezes nós tratamos como um animal de estimação. São os vícios. Nós precisamos nos libertar dos vícios, das drogas, da bebida alcoólica, dos jogos de azar, dos vícios relacionados à área sexual. Por quê? Porque essas coisas nos atrapalham. Nós temos que tirar isso, porque senão não vamos conseguir completar a nossa carreira espiritual. E eu acredito que você quer chegar lá, até o final. A segunda dica, nessa manhã, é permanecer na corrida. Não adianta nada correr e parar no meio do caminho, adianta? A gente tem que terminar. E o texto que nós lemos fala: corramos com perseverança. O que significa perseverança? É a permanência num estado ou numa atividade, mesmo em caso de oposição ou fracasso. Olha só, nós estamos numa corrida, uma corrida da fé. Mas sabe de uma coisa? Essa corrida não é uma corrida simples. A pista em que nós estamos não é uma pista plana, cheia de flores, lagos bonitos. Essa corrida é numa pista cheia de obstáculos. Você já viu na televisão o corredor que tem que correr e saltar os obstáculos? E sabe o que acontece? Muitos irmãos acabam ficando nos obstáculos. Diante dos obstáculos, eles fracassam. Ao invés de perseverarem,
desanimam e abandonam a corrida. Jesus, ele fala na parábola do semeador, da semente que caiu no solo rochoso, que é semelhante àqueles que ouvem a palavra e a recebem logo com alegria, mas quando chega a perseguição, eles abandonam. Assim são essas pessoas. Não podemos ser como cavalo paraguaio. Já ouviu falar essa expressão ou não? O que é um cavalo paraguaio? É aquele que sai desembestado. Perdão, gente, que palavra feia, desembestado. Sai em disparada. Essa palavra é lá de Santa Cruz do Rio Pardo, lá, que eu puxei aqui. Mas ele sai em disparada, passa todo mundo, mas cansa logo. Tem gente aqui, às vezes tem cristão, cavalo paraguaio. Chega já aquela alegria, não, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e sai disparado, larga todo mundo para trás, daqui a pouco, cadê, irmão? Sumiu. Não se vê mais. O que falta é perseverança. É perseverança, meus irmãos. Terceira, está vendo que o negócio está indo bem, né? Só tem 18 itens. Hebreus 12, 2. Nós lemos aí, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, a Jesus. A terceira dica para nós, corredores da fé, é olhar, manter os olhos no foco. O atleta, desde a linha de largada até a linha de chegada, ele olha para frente. Ele olha para frente. Porque se ele desviar o seu olhar, ele corre o risco de sair do caminho. Não é isso? E aí eu me lembro de um personagem, de Pedro. Você se lembra de Pedro? Aquela passagem muito conhecida, quando Jesus veio andando por sobre as águas, e os discípulos todos assustados, achando que era um fantasma. E Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. E Jesus falou: vem. E ele desceu, e ele andou por sobre as águas. Porém, diz o texto, que ele começou a olhar, a observar o quê? O vento. Começou a olhar e ver as circunstâncias do momento. E o que aconteceu com ele? Afundou. Um outro exemplo. Estevão, depois do seu discurso, uma multidão o rodeou para apedrejá-lo. Mas onde estava a visão de Estevão? Ele fitou os olhos aos céus, a Cristo. A Cristo. E mesmo diante das pedras que vinham diante dele, mesmo diante daquelas pedradas, o que Estevão fez? Não desviou os olhos de Jesus. Ele não ficou preocupado em se desviar. Ele não ficou preocupado em pegar aquelas pedras e tacar de volta. Mas ele manteve os olhos em Jesus. Manter os olhos em Jesus. Por que nós temos que manter os olhos em Jesus? Sabe por quê? Porque Cristo é o nosso modelo. Cristo deixou a glória e veio à terra. E Ele correu. E Jesus veio e correu e mostrou para nós como correr. E nós precisamos aprender com Ele. Olhar para Jesus é isso, manter os olhos em Jesus é isso. É olhar sempre para Ele. Porque Jesus passou aqui e correu. E não só correu, como venceu. Ele chegou, deu a sua largada e tinha um alvo. O alvo de Cristo era a cruz do Calvário. Ele não podia sucumbir antes. Ele não podia desistir. Ele tinha que chegar até lá. E Ele chegou. Enfrentou barreiras, sim. Enfrentou obstáculos, sim. Enfrentou a angústia, a perseguição, a injúria, a dor. Mas Ele passou por todos eles. E chegou até o final. E venceu. É para Ele que nós precisamos olhar. Para Jesus. Agora, infelizmente, nós aqui na igreja tiramos os nossos olhos de Jesus e ficamos olhando as circunstâncias, a dificuldade, os problemas. Precisamos manter sempre
os nossos olhos em Jesus, seja em qualquer circunstância. Eu estou passando por problema. Louve a Deus pelos problemas. Eu lembro de uma ilustração que eu ouvi uma vez, e eu achei bacana, não sei nem se eu vou saber contar direito, mas é mais ou menos assim. Havia um rei que chegou para o seu servo e disse para ele assim: eu quero que você empurre com toda a tua força essa grande pedra. E aquele servo foi, e ele empurrou, e ficou empurrando, mas a pedra era enorme. Passado 30 dias, aquele servo voltou ao rei e disse: meu senhor, a pedra não se moveu nem 1 centímetro. O rei olhou para ele e disse: volta e continua empurrando. E ele voltou, e continuou empurrando dia após dia, dia após dia, fazendo toda a força que ele tinha. No final de 1 ano, aquele homem já cansado, desanimado, pronto a desistir, ele voltou para o rei e disse: senhor, eu não aguento mais, a pedra não se moveu nem 1 centímetro. E aquele rei sábio disse: mas eu não disse para você que você tinha que mover a pedra, eu disse que era para você empurrar a pedra. Olhe para você, olha como estão os teus braços, olha como estão as tuas pernas. Você hoje está muito mais forte do que quando estava no início. Assim são as dificuldades que nós temos, assim são as barreiras que Deus coloca na nossa vida. Você está passando por lutas, você não tem que mover a pedra, não se preocupe em mover a pedra, empurre a pedra simplesmente. Saiba que essa dificuldade na tua vida, ela vem para te fortalecer. Foi a palavra que nós ouvimos aqui: tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias. A provação é a pedra na tua vida que você tem que empurrar. Você só tem que empurrar, tem que perseverar, não tem que mover. Quarta dica. Tá bom, seu Abílio? O tempo tá bom? A quarta dica, meus irmãos, é correr em grupo. Nós temos um especialista aqui, o Chan, que é corredor profissional. Mas é difícil correr sozinho, não é? Não é difícil? Por quê? Porque a gente desanima. Correr sozinho, a gente corre num ritmo mais lento. Correr sozinho, a gente não corre a distância que precisamos correr quando nós estamos sozinhos, não é? Eclesiastes 4, 9 e 10 diz assim, Eclesiastes 4, versículo 9 e 10: melhor, preste atenção, é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. O que isso significa? Que 2 ganham mais do que 1. E eu quero dar um exemplo sobre isso. Não é um exemplo, é um testemunho que eu quero dar. Eu não sou rico, mas eu me considero uma pessoa próspera. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho mais do que eu preciso. Eu não tenho muita coisa, eu sou assalariado, recebo um ordenado pequeno, mas eu não posso me queixar porque nós temos uma casa própria, quitada, nós temos 2 carros, tiramos recentemente um carro 0, não é aquele carrão, mas tiramos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nós temos isso porque eu não consegui sozinho. O meu salário sozinho eu não teria nada disso, não teria casa, não teria carro, não teria nada. Ainda mais que a minha família é grande, vocês sabem, eu tenho 3 filhas, e agrava ainda mais porque são 3 filhas, porque se fosse um menino, era fácil, não gasta muito.
Você coloca um calçãozinho nele, põe um quichute no pé dele e está resolvido. Tem um pessoal aí que não sabe nem o que é quichute. Você pesquisa na internet que você vai descobrir. Mas eu louvo a Deus, porque sem a minha esposa, sem a ajuda dela, nós não teríamos nada. E a nossa casa não é uma mansão, é uma casinha simples. Eu costumo dizer que a minha casinha é 10. Minha casinha é 10, gente. A geladeira, 10 prestações. A televisão, 10 prestações. A cama, box, 10 prestações. O sofá, 10 prestações. Então a minha casinha é 10. Mas o que eu quero ilustrar com isso? Diz que 2 têm melhor paga do seu trabalho. E completa o versículo dizendo: porque se caírem, e nós estamos sujeitos a cair, não estamos? Porque se caírem levanta o companheiro. E aqui diz: ai porém do que estiver só. Ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E tem muito crente individualista na igreja. Tem muito crente correndo sozinho. Sozinho, meus irmãos, a gente não consegue mover a pedra. Mas em grupo, juntando a força um do outro, a gente consegue mover a pedra. Precisamos nos integrar à igreja. Aqui diz que se um cair, levanta o companheiro. Eu quero dizer para você nessa manhã, eu já fui levantado, eu já caí, e muitos estenderam as mãos para mim e me levantaram. E eu também pude levantar outros. Onde você quer estar? Em grupo? Integrado na igreja? Participando, se envolvendo, crescendo, lutando juntos, com o mesmo ideal, com o mesmo objetivo, correndo juntos, em busca do alvo, do nosso foco? Ou que você quer ser sozinho, autossuficiente, não preciso da igreja, eu me basto, eu entro no meu quarto e faço as minhas orações, tenho minha comunhão com Deus? Mentira do diabo. Mentira do diabo. Nós sabemos que nós, quando recebemos essa proposta de entrar para essa corrida, nós fomos introduzidos à igreja, que é o corpo de Cristo, e precisamos uns dos outros. Sozinhos não vamos chegar lá, nós vamos desistir da corrida. E por último, não são 18. O que um atleta precisa? Muito, vital, que não pode faltar: alimentação. Não é isso? Você já viu um atleta que vai participar de uma competição e fica em jejum? Ele precisa comer, precisa de se alimentar, ele precisa de uma boa alimentação. Por quê? Porque ele precisa de energia, ele precisa estar forte, ele precisa de hidratação. Por quê? Porque senão ele não vai conseguir chegar lá, ele vai ficar fraco, desnutrido, cansado, sem resistência. É isso que acontece quando alguém não se alimenta direito. Assim também é na nossa vida cristã. Jesus disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus é o alimento. Assim como o atleta precisa de uma boa alimentação, nós também precisamos de uma boa alimentação. O problema é que tem muito crente comendo em, como é que chama esses lugares que sai para fora aí? Fast food? Buscando alimento que não é Jesus. Buscando alimento que não é Jesus. Se alimentando errado de outras coisas. E sabe o que isso tem acontecido? Tem acumulado umas gordurinhas aí, e que nos atrapalham na nossa corrida espiritual. O verdadeiro alimento é Cristo, não é outra coisa.
não é a denominação que você faz parte, não é a doutrina, os ensinamentos, as leis, é Cristo. Ele é o verdadeiro alimento, é dele que nós precisamos, é tudo que nós precisamos para a gente correr. Nós nos alimentamos, hoje nós vamos ter a oportunidade de nos alimentar, participando da ceia, vamos participar do corpo e do sangue de Cristo, e com certeza nós vamos sair daqui fortalecidos na nossa fé. Só que também não adianta nada você se alimentar uma vez por mês, não adianta nada você vir buscar o alimento hoje, e depois só na próxima ceia. O atleta tem que comer todo dia, nós temos que nos alimentar todos os dias. Como que nós nos alimentamos? Através da sua palavra, comendo a sua palavra, tendo intimidade com Cristo, nas nossas orações. Quando você vem ao culto, você está se alimentando. Quando você vem às reuniões de oração, você está se alimentando. Quando você está envolvido no teu grupo, você está se alimentando. Quando você entra no teu quarto e fecha a porta e busca o Senhor, você está se alimentando. Quando você está adorando, quando você está passando por provas, por lutas, e glorifica a Deus, ao invés de ficar reclamando, você está se alimentando. Precisamos desse alimento, temos que entender isso, temos que compreender que sem esse alimento a gente não vai chegar lá no final da prova. E eu pergunto, você quer chegar até o fim? Ou quer parar no meio do caminho? Eu quero concluir. Quando eu tinha 14 anos, eu participei de uma corrida, lá em Santa Cruz, uma corrida rústica de 7 quilômetros, e eu confesso para vocês, quando eu estava no meio da prova, eu pensei em desistir, bateu um cansaço, os braços arrepiavam, a perna pesava, e aquele circuito, aquele caminho, passava justamente próximo à minha casa. Imagina só, a hora que eu estava passando assim a esquina para virar assim, me veio aquele pensamento: bobão, para que sofrer? Um quarteirãozinho só, você está no sofá da sua casa, tomando um copo de água gelada. Que tentação, que prova. Mas sabe, meus queridos, teve uma coisa que não me deixou desistir. Uma coisa, um detalhezinho. O pai, meu pai, estava lá na linha de chegada, esperando o seu filho chegar. E eu continuei, porque eu não quis desapontar meu pai. E insisti, e fui até o final. O pai, ele está na linha de chegada, esperando você. Você vai desapontar ele? Não desaponte o pai. Tem um detalhe naquela corrida. Eu participei na minha categoria, que era até 15 anos, mas tinha categoria juvenil, adulto e master, e todos largaram juntos, e era um monte de gente, e ali você não tinha noção da sua classificação. Eu corri para não desapontar meu pai, mas no final eu venci aquela corrida, e eu tenho a foto aqui. E o melhor de tudo, meu pai foi chamado para entregar a medalha para mim. Deus está esperando você chegar, e Ele pessoalmente vai entregar a medalha para você. Paulo diz em Timóteo: combati o bom, completei a carreira. Você quer completar?
Paulo completou. Nós também queremos completar a carreira. Guardei a fé, permaneci fiel, fui perseverante diante das lutas. E olha que Paulo fala: já agora a coroa da justiça me está guardada, reservada. É a medalha que Deus vai pôr no teu peito. E olha que Paulo fala: e não somente a mim, não sou somente eu que vou receber essa medalha, ele fala, mas também a todos. Repete comigo: mas também a todos quantos amam a sua vinda, mas também a todos que completarem a sua corrida. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.